Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. E nós vamos falar nessa noite sobre família, lugar de cura. Família, lugar de cura. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16, nos diz assim: Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, pela oportunidade de estarmos em tua casa, cultuando ao Senhor, louvando e exaltando o teu santo nome. E nesse momento, Pai, nós nos colocamos à tua inteira disposição, para que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Que os nossos corações estejam atentos, os nossos ouvidos sensíveis à tua voz. E que sejamos, ó Deus, fortalecidos por esta palavra, que é viva e eficaz. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos essa carta de Tiago, nós observamos que os cristãos judeus, para quem ele direciona a sua carta, tinham alguns problemas em sua vida pessoal e também na congregação. E, dentre outras coisas, aqueles irmãos passavam por grandes provações e enfrentavam tentações. E uma das principais dificuldades da igreja era que muitos dos seus membros viviam de forma contrária à sua profissão de fé. Ou seja, eles diziam crer em uma coisa, mas viviam de forma diferente daquilo que diziam crer. Além disso, nós percebemos que a língua também causava problemas sérios, a ponto de gerar conflitos e divisões na congregação. Não é por acaso, então, que Tiago dedica boa parte dessa sua carta falando do perigo do mau uso da língua. Falando do perigo do mau uso da língua. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, o sábio nos diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E, meus irmãos, quando nós olhamos para algumas famílias nos nossos dias, nós percebemos que muitas famílias estão enfrentando problemas sérios. E alguns desses problemas foram gerados pelo mau uso da língua. Palavras ditas na hora errada ou de forma errada que geraram conflitos, atritos e desgastes no ambiente familiar. Às vezes, quando nós pensamos nas necessidades da nossa família, achamos que as necessidades são apenas de alimento, de roupa, de casa, como falamos pela manhã, mas nós precisamos também entender que nós somos formados, não é, de emoções. E às vezes a maneira como falamos ou as palavras que usamos podem até para nós não soar ruins, mas para a pessoa que ouve podem soar como flechas que ferem o coração dessas pessoas. Então, quando nós falamos, nós não temos que levar em consideração apenas o que dizemos, mas como dizemos, quando dizemos e a quem estamos dizendo. Palavras ditas no momento errado ou da forma errada pode levar pessoas e, consequentemente, famílias ao adoecimento físico, emocional e espiritual. Por isso que nós vamos ver nessa noite
que é importante nós trilharmos um caminho a fim de que haja restauração no ambiente familiar. Veja, meus irmãos, algumas famílias, por terem falado demais, hoje estão sem se falar. Você talvez conheça famílias que tenham pessoas que já estão há muito tempo sem se falar. Talvez por algo dito lá atrás que não deveria ter sido dito, no momento que não era para ser dito, e que gerou um atrito, que distanciou as pessoas, a ponto de hoje elas estarem sem se falar. Às vezes pessoas dentro da própria casa, que estão sem se comunicar. Algumas apenas transmitem algumas informações básicas, mas omitem outras que são importantes e principalmente deixam de dialogar. Nós tivemos um estudo a semana passada, nas 2 últimas semanas, na classe dos adultos, que falava sobre informação e comunicação. E às vezes nós apenas informamos, mas não nos comunicamos. E o ambiente familiar não deve ser um ambiente apenas para informação, mas para comunicação, porque é a comunicação que nos ajuda a entender uns aos outros, a conhecer uns aos outros e a poder ajudar uns aos outros. Mas sem comunicação fica difícil, e é complicado você estar num ambiente dominado pelo silêncio causado por um conflito. O silêncio, às vezes, é importante. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, nós lemos que há tempo de falar e há tempo de se calar. Mas você viver num ambiente onde há um silêncio que é resultado de um conflito, esse silêncio é algo terrível. É sufocante você estar num ambiente de silêncio causado por um conflito. É difícil você estar num ambiente onde você tem, às vezes, que, como se usa a expressão, né, pisar em ovos, porque você não sabe do que você vai dizer e como a pessoa vai reagir. Um ambiente de medo, de insegurança. Mas existem outros problemas também, problemas como rejeição, abandono, negligência, que também geraram desgastes e adoecimento em algumas famílias. Mas eu quero nessa noite propor um caminho, a partir dessa carta de Tiago, propor um caminho que pode ser seguido por famílias que desejam ser curadas de experiências que geraram algum tipo de adoecimento. E o primeiro passo para esse caminho de cura e restauração no ambiente familiar é a consciência. A consciência. Veja que tanto no versículo 13 quanto no versículo 14, a parte A do versículo traz uma pergunta. Versículo 13 começa dizendo assim: alguém de vocês está sofrendo? O versículo 14 diz: alguém de vocês está doente? Algumas versões, o 13 fala de aflito. Alguém está aflito entre vocês? O fato é, meus irmãos, que o próprio Jesus, antes de realizar uma cura, em alguns momentos ele perguntou assim: o que é que você quer que eu faça? Por exemplo, ele pergunta a um cego: o que é que você quer que eu faça? E ele diz assim: que eu volte a ver. Por que Jesus pergunta a um cego o que é que ele quer que faça? Parece uma pergunta óbvia. Mas às vezes, meus irmãos, o que parece óbvio também precisa ser dito. Há inclusive um livro com esse título: O óbvio também precisa ser dito. Porque às vezes, meus irmãos, parece óbvio, mas se não for dito, também não vai ser compreendido. E a consciência daquilo que estamos passando é essencial para que possamos tomar decisões assertivas. Então nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos precisando. Por isso Tiago ele diz: olha, tem alguém entre vocês que está aflito, preocupado, desesperado, doente? Tem alguém entre vocês que não está bem? Porque aí a pessoa diz assim: eu não estou bem. Porque eu posso olhar aqui para todos vocês que estão aqui, mas não consigo ver o que está passando no coração, na mente de vocês. Eu posso olhar e achar que está todo mundo muito bem, mas pode ter alguém que não esteja bem. E como é que eu vou saber? Se você disser: eu não estou bem. Alguém não está bem? E aí a pessoa vai dizer: eu não estou bem.
Então há pessoas, meus irmãos, que simplesmente não têm consciência das suas demandas, não têm consciência das suas dificuldades, não têm consciência daquilo que realmente precisa. Nós falamos a semana passada aqui do filho pródigo, e uma coisa que eu acho muito bonita na parábola do filho pródigo, aquele momento em que o texto diz que ele, caindo em si, ele lembra da casa do pai. Quando ele toma consciência de onde ele veio e de onde ele está. Então, meus irmãos, é quando a gente cai em si, quando a gente toma consciência de onde a gente está, que a gente pode também perceber o que é necessário ser feito para não permanecer ali, se aquele ambiente está nos adoecendo. Então, quando se trata da família, nós precisamos ter consciência do que não vai bem na nossa casa. Nós não precisamos, meus irmãos, fingir que está bem quando as coisas não estão bem. Nós precisamos é ter a humildade de olhar para dentro da nossa casa e reconhecer quando as coisas não estão bem. Não existe família que não passe por problemas. Não existe família que não passe por dificuldades. Então nós temos que ter a humildade de olhar e perceber alguma coisa não está bem. Tem alguém aflito? Tem alguém doente? Tem alguém precisando de ajuda? Mas sabe, meus irmãos, além de olhar para a nossa casa e perceber aquilo que não está bem e tomar consciência disso, é preciso também ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer quando algo não está bem. Porque eu posso até olhar para a minha casa e dizer, olha, lá em casa não está muito bem, porque fulano está assim, porque ciclano está assim e tal. E eu posso fazer, não é, um mapa de como está a minha casa, olhando para o comportamento dos outros. Mas eu preciso também ter a coragem de olhar para dentro de mim mesmo e saber aquilo que em mim não está bem. Porque muitas vezes as minhas atitudes ou as minhas ações são reflexo de situações não resolvidas dentro de mim. Às vezes nós projetamos no outro algo que não está bem em nós e dizemos que a culpa é do outro. Ah, mas fulano é que está provocando isso, o problema está em fulano. Não sei se vocês já perceberam, mas quando se trata de discussões de casais, muitas vezes, é um jogando a culpa para o outro, que não é nada novo. Lá desde o Éden a gente percebe isso, né? A síndrome de Adão e Eva. Então é um jogando a culpa para o outro, em vez de dizer, não, o problema está em mim. O problema está em mim. Sou eu que estou errando, sou eu que estou falhando. Foi uma atitude que eu tive que não foi correta, foi uma palavra que eu disse que não foi apropriada. A gente precisa ter coragem de olhar para nós mesmos. Às vezes, meus irmãos, nós não temos essa coragem. Às vezes até nós nos dispomos a olhar para o que os outros estão fazendo, mas não temos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Porque, meus irmãos, olhar para dentro de nós mesmos é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas imperfeições, tomar consciência daquilo que em nós precisa ser mudado. E às vezes não estamos dispostos a isso. Não existe conflito onde o culpado seja apenas uma das partes. Sempre há uma parcela de culpa dos dois. Às vezes até a omissão ou a negligência é a causa de um conflito. Então a consciência é essencial para uma tomada de decisão na busca pela cura e pela restauração na nossa família. Às vezes a pessoa está ali com uma dor de cabeça terrível, ou uma dor de dente, mas ela não admite que está doendo, e vai deixando o tempo passar, vai deixando o tempo passar. E aí aquela dor de cabeça, ela vai gerando outras coisas. Ou aquela dor de dente vai aumentando e a situação vai se agravando. Ou a pessoa sente lá uma dor que ela acha que é uma dorzinha qualquer, foi um esforço a mais que ela fez, e de repente é uma outra questão que precisa ser tratada. Mas a pessoa vai guardando para si aquela dor e vai dizendo que está tudo bem quando não está. Às vezes, meus irmãos, nós somos tomados de surpresa com pessoas que aparentemente estavam muito bem e que de repente tem lá um mal-estar, vão para a emergência e lá descobre
que estão com uma doença já em estado avançado. E às vezes, com dias ou semanas, aquela pessoa que aparentemente estava bem, até aquele mal-estar, vem a óbito. O problema já estava lá. Talvez ela já vinha sentindo há algum tempo, mas achava que era bobagem e foi deixando o tempo passar. E aquilo foi se agravando, a ponto de não poder fazer mais nada por aquela situação. E às vezes isso acontece também dentro das famílias. Assim como eu tenho dito para os irmãos que ninguém se afasta do Senhor da noite para o dia, nenhum casamento é destruído da noite para o dia, nenhuma família se desfaz da noite para o dia. Às vezes são pequenas coisas, pequenas concessões, são pequenas situações que nós vamos permitindo no ambiente familiar e aquilo vai minando a confiança, vai minando a harmonia, vai destruindo o respeito. E quando a pessoa se dá conta, já está mergulhada num lamaçal de problemas. Mas começou com pequenas coisas. Então é importante tomarmos consciência daquilo que não está bem, para que possamos buscar a cura e a restauração para a nossa família. O segundo passo é então a busca por ajuda. Veja, os versículos 14 e 15 nos diz assim: alguém entre vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Alguém não está bem? Busque ajuda. Busque ajuda. Sabe por quê, meus irmãos? Há pessoas que têm consciências das suas demandas, mas não buscam ajuda. Sabe que alguma coisa não está bem, mas não busca ajuda. Outras têm consciências das suas demandas, mas não querem ajuda. Por isso que, às vezes, a pessoa está precisando de uma situação, de uma coisa, e você vai dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, o que é que você precisa? Não, não precisa nada não, fique tranquilo e tal. Você sabe que a pessoa está precisando de ajuda, mas a pessoa não quer ajuda. E é difícil você ajudar alguém que não quer ajuda. É difícil. É mais fácil você ajudar alguém que não tenha consciência do que precisa, porque aí você pode levar essa pessoa à consciência, para que ela entenda que precisa de ajuda, do que ajudar alguém que não quer ajuda. Então, nós precisamos entender o seguinte, que ninguém é tão forte que nunca precise de ajuda. Ninguém é tão forte que nunca precise de algum tipo de ajuda. Há momentos e há situações na nossa vida que nós não damos conta de resolver sozinhos e é preciso buscar ajuda. Às vezes, meus irmãos, nós nos desgastamos, nos prejudicamos e às vezes nos destruímos porque queremos fazer aquilo que está além das nossas forças e das nossas capacidades. Por exemplo, você olha para um determinado objeto, sabe que você não dá conta de pegar aquilo, pode pedir ajuda a alguém e juntos carregar aquele peso, mas em vez disso prefere pegar sozinho. Aí daqui a pouco está dizendo, minha coluna, esbagacei minha coluna. Aí fica 2, 3 dias de cama porque pegou um peso além da sua capacidade. Não era mais fácil pedir uma ajuda? E às vezes isso acontece também no ambiente familiar. Não está bem, às vezes a pessoa sabe que não está bem, sabe do que precisa, mas simplesmente não busca ajuda, vai deixando o tempo passar. E tem gente que ainda tem aquela ideia de que o tempo resolve, e o tempo não resolve. A situação vai se agravando, vai piorando. E a pessoa vai se destruindo, o ambiente familiar vai se tornando cada vez mais difícil de se lidar e de se conviver. Então, há momentos e situações em nossa vida que nós não damos conta de resolver. E sabe, meus irmãos, quando Tiago diz assim, olha, está alguém entre vós
doente, chame os presbíteros da igreja, busque ajuda, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Ele mostra a importância de olharmos para a igreja como uma família, um hospital, um lugar onde nós podemos buscar ajuda. Busque ajuda, pede ajuda lá para a igreja, para a sua liderança. Meus irmãos, deixa eu dizer, eu vou contar um segredo aqui para vocês, viu? Eu não adivinho as coisas. Eu não consigo adivinhar as coisas. Então eu não consigo olhar para a Josilene e perceber que alguma coisa não está bem, ou que ela está precisando de ajuda. Se ela não chegar para mim e disser, pastor, estou precisando de ajuda. Eu não consigo olhar para ele, Oswaldo, e sem ele me dizer do que ele precisa, saber o que ele precisa. Eu não consigo adivinhar o que passa no seu coração ou na sua casa. Porque às vezes você vem para a igreja, está aqui em todos os cultos, mas em casa o negócio está feio. E eu não consigo adivinhar isso. Só que também tem situações que às vezes a gente percebe que algo não está bem. Por exemplo, se eu olho para uma pessoa que é sempre comunicativa e de repente ela está calada, eu percebo que alguma coisa não está bem. Não sei o que, mas alguma coisa não está bem. Aí eu vou lá e, ô fulano, eu estou percebendo que você está assim mais calado ultimamente, está tudo bem? E a pessoa diz assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Você sabe que não está bem. Não sabe o que é que está acontecendo, mas você percebe que não está bem. E quando a pessoa diz que está tudo bem sem estar, é porque ela não está querendo ajuda. Às vezes não está querendo se abrir para uma ajuda. Então eu preciso buscar ajuda. O que Tiago está dizendo é o seguinte, busque ajuda, não leve a carga sozinho, não carregue o peso sozinho, não. Busque ajuda, chame a sua liderança, busque uma ou duas pessoas em que você pode confiar, abrir o seu coração, para que possam orar por você, para que possam lhe ajudar naquilo que é necessário. Veja que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas essa expressão aqui, ungindo com óleo, né? Não é nada místico, não, é porque era algo medicinal mesmo. Então, veja, orava, mas também utilizava a medicina. Está alguém doente? Eu vou orar, mas a gente também vai recorrer à medicina. Ou seja, eu vou orar por você, mas se você está precisando de uma ajuda além da oração, nós vamos buscar essa ajuda. É por isso que às vezes eu pergunto assim, ô irmão fulano de tal, o que é que eu posso fazer por você além de orar por você? Porque orar eu já estou orando, ou vou orar a partir de agora que estou sabendo da situação. Mas o que é que eu posso fazer além de orar? O que é que eu posso fazer por você? Porque não é simplesmente, meus irmãos, orar e esperar que as coisas aconteçam de forma mágica ou instantânea. É orar, crer, confiar no Senhor, mas também buscar os recursos que Deus nos possibilita. Então, a família pode não estar bem, o casamento pode não estar bem, você pode buscar um aconselhamento, pode buscar uma ajuda, uma intervenção, que as pessoas busquem ajuda. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e ter a humildade de buscar ajuda. Nós não podemos deixar que o orgulho ou que a vergonha nos impeçam de buscar a ajuda que precisamos. E também, quando alguém percebe que algo não está bem e se dispõe a nos ajudar, nós precisamos ter a humildade de aceitar a ajuda. Hoje pode ser você que está precisando de mim, amanhã pode ser eu que vou precisar de você. Nós somos uma família, um corpo, o corpo de Cristo. E quando um membro desse corpo não está bem, todo o corpo sofre com isso, ainda que o corpo não tenha consciência. Mas o fato de um membro não estar bem, o corpo todo sofre com isso. Então nós precisamos buscar alguém com quem nos sentimos à vontade para abrir o nosso coração e pedir ajuda. Meu irmão, por favor, ore por mim. Me ajude nessa situação. Agora, vou dizer uma coisa para os irmãos. É preciso ter sabedoria também na ajuda que nós oferecemos. Porque às vezes nós oferecemos um tipo de ajuda que, em vez de ajudar, vai piorar a situação. Então tem que ter sabedoria também. Tem que ter sabedoria. Por isso a importância da oração. A primeira coisa que ele faz aqui é orar. Está alguém doente? Chame os presbíteros, chame a liderança da igreja, para que orem. E a partir da oração, Deus vai direcionar o recurso que devemos buscar, a porta que devemos bater, o que devemos fazer
tudo começa com a oração. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Está precisando de ajuda? Busque alguém que possa orar por você, que possa compartilhar com Deus as suas cargas, as suas aflições, as questões que precisam ser resolvidas, porque tudo começa com a oração. Quando nós colocamos diante de Deus aquilo que não conseguimos resolver, Deus abre o nosso entendimento, nos dá direcionamento e discernimento sobre as decisões que precisamos tomar, sobre a direção que precisamos seguir, para que as coisas possam ser resolvidas na nossa vida. Então, é importante, meus irmãos, buscar por ajuda. E o terceiro passo, para que haja cura e restauração na nossa casa, na nossa família, é a reconciliação. Os versículos 15 e 16 dizem assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Meus irmãos, a reconciliação é fruto da tomada de consciência da existência de que algo não está bem. E então, somos levados, a partir da consciência, somos levados ao arrependimento, à confissão e ao perdão. Primeiro, eu percebo que algo não está bem. E aí eu busco ajuda. Alguém que vai orar comigo. Alguém que vai orar por mim. E alguém que vai buscar a direção de Deus juntamente comigo para saber que caminho eu tenho que seguir, que decisão é que eu tenho que tomar. Meus irmãos, tem decisões que não podem ser tomadas de qualquer jeito ou em qualquer momento. Porque uma decisão tomada de qualquer jeito ou em qualquer momento pode trazer consequências danosas para a nossa família, para a nossa vida. Então, é preciso buscar a Deus em oração. E aí, Deus vai mostrar, olha, o que você fez. Feriu alguém, magoou alguém, machucou alguém. E o que você precisa fazer é se arrepender e confessar o seu pecado. É interessante, meus irmãos, quando ele diz no versículo 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Ele não está dizendo que toda doença é fruto de pecado, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que gera desgaste na pessoa. Salmo 32, Salmo 51 fala sobre isso. Davi fala disso no Salmo 32, quando diz, enquanto eu calei, os meus ossos doíam. Era como se o Senhor estivesse pesando a mão sobre mim. Mas aí eu confessei o meu pecado e o Senhor me perdoou. Lá no Salmo 51, ele vai dizer assim ao Senhor, restitui a alegria da salvação. Antes de confessar o pecado, ele havia perdido a alegria da salvação. Não havia perdido a salvação, havia perdido a alegria da salvação. Mas quando ele confessa, salvo. Esse processo que é a humildade. A humildade, vê a ação, olha, primeiro, alguém que não está bem, por você, salvar.
Olha, nós oramos buscando a nossa mente e ao Senhor. Então, essa tomada de consciência nos leva então a reconhecer o nosso pecado e a confessar àquela pessoa a quem nós ferimos. Então nós precisamos ter a humildade para reconhecer e para confessar os nossos erros. Temos que ter a humildade, meus irmãos, para pedir o perdão. Eu errei, me perdoe. Eu falei o que não deveria falar, eu fiz o que não deveria fazer. Mas sabe o que a gente faz? Às vezes a gente deixa o tempo passar, daqui a pouco a gente age como se nada tivesse acontecido. O Gary, do seu livro As 5 Linguagens do Perdão, ele diz que existem também 5 formas de demonstrar arrependimento ou de buscar o perdão. Tem gente que consegue com mais facilidade chegar, ô fulano, me perdoe porque eu errei. Mas tem pessoas que fazem isso de outra forma, reparando o erro, por exemplo. Ou chegando e se colocando à disposição para fazer alguma coisa que aquela pessoa está precisando. É uma demonstração de arrependimento também. O reconhecimento e a demonstração de arrependimento não é apenas chegar e dizer, fulano, me perdoe. Porque tem gente que até tem facilidade de dizer, fulano, me perdoe, mas sem ter se arrependido de fato. A questão é a atitude que se mostra no dia a dia. É assim que demonstramos o arrependimento. E é assim que buscamos também o perdão. E nesse processo nós precisamos ter também a humildade para recomeçar. Confiança é uma coisa que leva-se tempo para construir e se perde rapidamente. E vai precisar de um outro tempo para se reconquistar. Confiança não é uma coisa instantânea que se consegue. Se perde instantaneamente, mas para adquiri-la é preciso de tempo. Então nós precisamos ter essa humildade para recomeçar, e recomeçar do começo. Sabendo que a pessoa realmente vai precisar de um tempo para novamente confiar. Porque a confiança foi quebrada. E a pessoa precisa estar disposta a isso. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu já lhe pedi perdão e você continua sem confiar em mim. Mas às vezes vai precisar de um tempo mesmo, para a pessoa novamente conseguir confiar. Mas é preciso também ter humildade para perdoar aquele que nos ofendeu. Nós não somos donos da verdade, meus irmãos. Não podemos querer ocupar o lugar de juízes. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor para perdoar aquele que nos ofendeu. Como eu tenho dito aqui, perdoar não é por merecimento, porque se fosse por merecimento não seria perdão, seria pagamento. É perdoar mesmo sem a pessoa merecer, mas por a gente perceber que ela se arrependeu, então a gente perdoa. Porque houve arrependimento, então a gente perdoa. Então, para que haja reconciliação, para que haja cura, para que haja restauração na nossa casa, é preciso ter a humildade de reconhecer nossos erros, confessá-los, a fim de que sejamos perdoados, curados, restaurados e reconciliados. Veja que é um processo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Muitas pessoas estão abatidas, caídas, prostradas por situações que lhe feriram, lhe magoaram, lhe machucaram, roubaram seus sonhos, roubaram sua alegria. E é preciso de oração, de perdão e de reconciliação para que possam novamente erguer sua cabeça e conseguir olhar para frente. Não mais ficar apegado ao que se passou, porque um dos nossos grandes problemas é ficar apegados ao que passou. O passado ele é importante, mas não é determinante. Nós não podemos ficar apegados ao que passou, nem o que foi bom, nem o que foi ruim. O que foi bom, amém, glória a Deus por isso, mas a gente precisa viver outras coisas boas agora.
E o que foi ruim precisa ficar lá atrás. Precisa ser resolvido e ficar lá atrás. Não vai ser apagado. Porque tem gente que diz, não, mas isso ainda está na minha memória. Mas não vai ser apagado, porque para sair da memória tem que ser amnésia, né? Aí a pessoa vai realmente esquecer, por uma amnésia. Mas não é esquecer. É lembrar, porém, sem sofrimento. Eu lembro do que aconteceu, mas já não sofro mais pelo que aconteceu. Porque eu resolvi aquela questão. É isso que nós precisamos fazer com o nosso passado. É isso que nós precisamos fazer com as coisas que aconteceram na nossa família, no nosso ambiente familiar, que nos entristeceram, nos machucaram. Precisamos resolver e deixar lá atrás. Então, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha, meus irmãos, essa expressão uns aos outros é fundamental para a nossa compreensão. Não é apenas um perdoar o outro, mas é ambos se perdoarem, porque ambos têm falhas, têm defeitos, cometem erros. Eu perdoo os seus, mas ele também precisa perdoar os meus. Porque tem gente que diz assim, olha, eu já perdoei fulano tantas vezes, mas ele não consegue me perdoar por aquilo que eu fiz lá atrás. Nós temos que perdoar uns aos outros, confessar uns aos outros e perdoar uns aos outros, orando também uns pelos outros. Sabe, meus irmãos, às vezes o que nos falta é começar a orar uns pelos outros. Porque às vezes a gente quer ir direto ao ponto do perdão. Mas lembra que eu disse no início, tudo começa com a oração. Porque quando a gente começa a orar pela pessoa que nos ofendeu, Deus começa a trabalhar no nosso coração para liberar o perdão. O problema é que às vezes a gente quer resolver a situação com o coração ainda endurecido. E aí não resolve, fica difícil. Então primeiro a gente ora, começa colocando diante de Deus, Senhor, aquela situação me machucou. Aquilo que fulano de tal fez me feriu. Mas Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a olhar para ele de uma forma diferente. E Deus começa a trabalhar no nosso coração. E é a partir daí que a gente começa também a perceber as nossas falhas e a perceber que não foi só ele que errou, eu também errei. Eu também errei. Eu também disse o que não deveria ter dito. Também falhei em alguma situação. E aí a oração, a conexão com Deus me leva a perceber também as minhas falhas. E aí eu não vou agora ficar mais julgando o outro pelo que ele fez, mas vou agora me dispor a confessar as minhas falhas e a pedir perdão por aquilo que eu fiz. Às vezes o outro está lá, com o coração endurecido, mas quando eu me disponho a confessar as minhas falhas, a pedir perdão, Deus começa a trabalhar no coração dele, por quem eu também já estou orando. E ele começa também a reconhecer as suas próprias falhas. E a restauração começa. O processo de restauração começa. A restauração também não é algo instantâneo da noite para o dia. É um processo. E aí, para que vocês sejam curados. E aí ele finaliza o versículo 16 dizendo assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Tem muita coisa que a gente já poderia ter resolvido, se nós já tivéssemos orado por essa situação. Tem muita coisa que já poderíamos ter resolvido, se já estivéssemos orando por isso. E é interessante que o poder não está na oração. O poder está no Deus a quem nós oramos. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus começa a trabalhar no nosso coração e na nossa vida, para que mudanças ocorram na nossa casa. Então, esses são os 3 passos. A consciência, a tomada de consciência, a busca por ajuda e a reconciliação, onde há o perdão mútuo, perdoando uns aos outros. Sabe, queridos,
Nós falamos esse mês de maio bastante sobre família. Falamos muito sobre família. E quando a gente fala de família, a gente precisa entender também o seguinte: às vezes nós erramos no intuito de acertar. Querendo acertar, a gente acaba errando. É muito provável que você já tenha cometido erros, assim como eu também já cometi erros tentando acertar, tentando ajudar. Acabei errando, falhando, dizendo o que não deveria ter dito, fazendo o que não deveria ter feito, frustrando as pessoas, decepcionando as pessoas, entristecendo corações, assim como alguém também já deve ter feito conosco. E no ambiente familiar isso é muito comum. Havia decepção, a frustração, como eu disse aqui outro dia. Quanto mais íntima for a pessoa, quanto mais próxima for a pessoa, maior é a frustração, maior é a decepção. Quando é alguém distante, às vezes nem afeta tanto, mas quando é alguém do nosso convívio e quando é alguém do nosso próprio sangue, alguém da nossa própria casa, da nossa própria família, aquela decepção gera uma frustração ainda maior. Sabe, queridos, muitos erros acontecem na nossa família, porque a nossa família não é perfeita, nós não somos perfeitos. Então é provável que na nossa caminhada, muitos já tenham falhado conosco, assim como nós também já falhamos muito com as pessoas. Mas sabe qual é o grande problema? É que às vezes nós ficamos procurando culpados. E enquanto nós ficarmos procurando culpados, nada vai mudar. Pode até piorar, mas não vai resolver. Enquanto a gente ficar procurando culpados. Tem pessoas que carregam há anos uma palavra que foi dita e que ficou guardada no coração. Então, enquanto ficarmos apenas buscando culpados ou alimentando mágoas no nosso coração, nós vamos continuar enfermos e as nossas famílias vão continuar sofrendo com isso. Mas a partir do momento em que nós nos dispomos a reconhecer os nossos problemas e as nossas falhas, a buscar ajuda e a buscar a reconciliação, então curas começam a acontecer, prisões começam a ser quebradas, corações começam a ser libertos e famílias começam a ser restauradas pela cura proporcionada pelo Senhor em nossa vida. Não vale a pena, meus irmãos, ficar alimentando no nosso coração situações que nos causaram dor lá atrás. Não vale a pena. E às vezes coisas até que fugiram do nosso controle, que às vezes a gente até nem teve culpa daquilo que aconteceu. Mas a gente fica às vezes alimentando, né, aquele sentimento. Então, nós precisamos orar. Orar pedindo para que o Senhor sare o nosso coração, para que o Senhor cure as feridas da nossa alma. E para que o Senhor nos ajude também a ser agente de cura e de transformação na nossa casa, de forma que o Senhor possa curar a nossa família, restaurar a nossa comunhão e fazer com que o nosso lar seja um ambiente agradável, harmonioso, onde há paz e onde o Senhor reina em nosso meio. E eu quero finalizar a nossa reflexão nessa noite com uma pergunta. Vocês vão até ouvir essa pergunta novamente essa semana, quem for para o pequeno grupo. Em algum momento vai ouvir novamente essa pergunta. A pergunta é: o que é que nós podemos fazer hoje para que haja cura em nossos relacionamentos familiares? O que é que nós precisamos fazer hoje para que haja cura em nossos relacionamentos familiares? Quem estava aqui pela manhã, lembra que eu falei que a família é lugar de cuidado. Às vezes nós cuidamos de tanta gente e nos esquecemos de cuidar dos nossos. Às vezes alcançamos tantos feridos e ajudamos tantos feridos lá fora. E dentro da nossa própria casa tem pessoas feridas, machucadas, magoadas. E que às vezes nós vamos deixando de lado, deixando o tempo passar. E olha, meus irmãos, a ciência já tem mostrado que muitas das doenças físicas são reflexo de dores na alma, feridas na alma. Então nós precisamos começar a olhar para a nossa casa, para a nossa família, e pedir ao Senhor
para que sejamos agentes de cura e de restauração. Às vezes a gente sente uma dor de dente ou sente um desconforto e a gente vai ao médico e recebe a orientação, uma medicação, a gente vai logo na farmácia, compra, começa a tomar e fica naquela expectativa e espera que na mesma hora a dor passe. E às vezes é um processo. Porque uma infecção, ela não cura instantaneamente. Ela vai ser curada aos poucos. E como é maravilhoso quando alguém diz assim, olha, eu estou livre daquele mal-estar. Como a irmã Cleide testemunhou aqui na quinta-feira. Aquele problema. Daquela enfermidade. E sabe, queridos, maravilhoso é também poder dizer, a minha casa está curada pelo Senhor. A minha família está restaurada pelo Senhor. Porque eu busquei ao Senhor. E o Senhor restaurou a minha vida e me usou como instrumento de cura também na minha casa. Que Deus nos abençoe. E que nós continuemos orando pelas nossas famílias, cuidando da nossa casa, nos colocando diante do Senhor como agente de restauração e de cura. Porque grandes milagres podem acontecer na nossa casa, se buscarmos ao Senhor e estivermos dispostos a deixar Deus agir em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe.